Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Reflexões de Cristãos no Século XXI. Meu nome é Marcos Valadares e hoje esse vídeo aqui nós vamos falar para não cristãos. E o assunto do vídeo é o que é pecado? Esse é um assunto interessante porque provavelmente se você é um não cristão, você acha esse assunto estranho. Provavelmente, né? Você certamente já ouviu falar de pecado, mas provavelmente você acha que isso não se aplica a você. Na verdade, você entende, possivelmente, é provável que você entenda que essa conversa de pecado é um extremismo religioso. E que no fundo, a média das pessoas não são tão ruins assim, né? Claro que de vez em quando tem umas pessoas bem ruins, tipo os terroristas, os traficantes de droga, políticos corruptos, etc. Mas no geral, você tá bem na fita. Você é um cidadão comum, que paga suas contas, se reúne com os amigos de vez em quando e quando pode, né? E tenta não mentir, leva uma vida no máximo neutra. Você não é nenhum Gandhi ou Madre Teresa de Calcutá, mas passa longe de ser um Hitler, certo? Bem, se a gente for olhar a Bíblia, isso não é bem assim. Na verdade, eu já vi uma pessoa dizer, e eu concordo, na verdade, que uma das maiores mentiras que existem é quando as pessoas falam pra você que você é uma pessoa boa. Não, mas ela é uma pessoa boa, ou uma pessoa que, ou uma pessoa limpa, digamos assim, né? Por que que isso é uma mentira? Aqui a gente vai tentar entender um pouco, né? Porque pra gente entender o que é pecado, a gente precisa entender contra quem o pecado é exercido, né? Pecado por si só é uma palavra grega que é a palavra amártia ou amartia, eu não sei como pronuncia a palavra, e que significa errar ou errar o alvo. Mas aí a gente entra numa pergunta assim, né? Que alvo? Ou quem pôs esse alvo? Quem definiu que é esse alvo, né? E por que existe um alvo, no final das contas, né? E aqui começam as explicações da Bíblia. Então vamos lá. A Bíblia explica, na verdade, que pecado é um atentado contra a pureza e a perfeição de Deus. E Deus é um ser perfeito, puro, sem falhas ou sem faltas. E tudo que fazemos que atenta contra Deus ou contra a sua vontade, contra a vontade de Deus, que também é boa, ela também é perfeita e é agradável, né? A Bíblia até fala isso, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas tudo que a gente faz que atenta contra Deus ou contra a sua vontade é pecado. E atentar contra Deus significa descumprir os seus mandamentos, né? Igual a gente estava falando aqui, né? Se atenta contra quem ele é ou o que ele quer que seja feito, isso é um pecado. E Deus, isso na prática significa descumprir os mandamentos de Deus. Algumas pessoas poderiam perguntar assim: tá bom, né? Eu cheguei até aqui, beleza, eu entendi o que você falou, que ia ter, mas agora, quais são os mandamentos de Deus? Ou, onde está escrito o que é certo e o que é errado, né? E aí a pergunta clássica é, né, quem sabe, né? Da onde que a gente vai tirar quais são os mandamentos de Deus? Eu acho que você já conseguiu entender que por tudo que a gente já falou até aqui agora, a gente vai chegar na Bíblia, né? Que a Bíblia ela contém ali, né? A Bíblia é uma compilação da vontade de Deus, mas a resposta mais objetiva que a gente pode dizer é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é um personagem da Bíblia, a gente já citou ele aqui, né, nos vídeos anteriores, no vídeo 11, por exemplo, a gente citou uma série de fatos históricos curiosos e muito importantes a respeito da vida de Jesus, dos quais o mais importante, né, o fato mais importante que a gente citou foi a sua ressurreição dos mortos, né, mas o fato é o seguinte, ali atesta e comprova a divindade de Jesus Cristo, como nós colocamos no vídeo 11, né. Então, quando a gente olha para Jesus e as coisas que estão escritas dele ali na Bíblia, a gente tem, na verdade, um exemplo perfeito do que é a vontade de Deus. Então, Jesus Cristo é o alvo, né? Tudo que ele ensinou, tudo que ele falou, isso se torna o alvo daqueles que se chamam cristãos.
Na verdade, eu poderia dizer o seguinte, Jesus Cristo é o alvo para qualquer um. Para o cristão, ele é um alvo que ele tenta atingir. Eu- As pessoas que, porventura, não querem atingir aquilo que Jesus Cristo fez ou falou, o ensinamento, ele não deixou de ser alvo, né? O cristão, ele tem essa convicção, né, de que pecado é pecado mesmo quando ele não é cometido por um cristão. Se uma outra pessoa que não crê em Jesus Cristo e tal, fez coisas que não agradam a Deus ou descumpriu os mandamentos de Deus, também é pecado, mesmo que ela não considere isso. Então, assim, o que acontece é o seguinte, na hora que a gente fala que Jesus Cristo é esse alvo, vale a pena a gente lembrar que ele não é um alvo fácil ou um alvo simples, né? Jesus Cristo, ele é um alvo ele é um alvo perfeito. As coisas que Jesus Cristo falava, os ensinamentos que ele dava, realmente chegam à beira de ser inatingíveis mesmo, no sentido da sua santidade. A gente falou aqui no vídeo 2, se você quiser ver depois, por exemplo, algumas coisas que Jesus falava. Jesus falou, olha, se você só pensar em adulterar, você olhou uma mulher e olhou com um olhar, com um desejo, né, sensual por ela, ou pensou em alguma coisa sexual com ela, Jesus Cristo já falou assim, isso é adultério já. Você não precisa ir lá e fazer sexo com ela. Só de você pensar isso já é adultério. Né? Quem nunca fez isso, né? A gente pode perguntar aqui, né? A gente falou de mulher, mas um homem pensando numa mulher, mas mesmo mulheres pensando em homens. Quem nunca pensou numa situação dessa? Ou até mesmo falar mal de alguém. Na Bíblia diz que, Jesus Cristo falou isso na Bíblia, né? Que quando você fala mal de alguém, você está cometendo um homicídio. É, que padrão é esse, né? Esse padrão é muito perfeito, é muito sublime, é muito alto. E se a gente for sincero o suficiente, mesmo talvez você que, porventura, por enquanto ou até agora, não acredita na Bíblia, não acredita em Jesus, você há de convir que esse padrão moral estabelecido por Jesus Cristo, né, quem estabeleceu esse padrão foi Jesus, a gente não vê ninguém na história falando alguma coisa parecida com o que Jesus falou, mas esse padrão moral, ele é um padrão elevadíssimo, muito alto. E se de fato, como nós estamos aqui argumentando, esse é o padrão de Deus, aí você vai poder até falar assim, não, peraí. É, quem passa nesse padrão? Né? Quem se salva nessa peneira? No mínimo, todo mundo é culpado diante de Deus, né? Porque ninguém consegue passar esse tipo de padrão. E todos, então, de fato, são culpados diante de Deus. Você poderia argumentar isso comigo. E a notícia que eu tenho para você para dizer é o seguinte: exato, é isso mesmo. Na Bíblia, pela Bíblia, ninguém do passado, presente ou futuro, exceto Jesus Cristo, atingiu esse padrão. Absolutamente ninguém. Então, o teu raciocínio, se você pensou isso, você está correto. A Bíblia ela é bem clara quanto a isso. Isso não é uma coisa que às vezes as pessoas, mas será que a Bíblia diz isso? Será que isso faz sentido? A Bíblia fala exatamente isso. Tem alguns textos, se você quiser ver o livro o vídeo dos cristãos, eu cito esses textos, eu cito as referências, então tá tudo lá. Mas, de fato, todos é, é, são insuficientes no seu padrão moral ou na sua conduta moral portanto, pecaram e, e nos padrões de Deus e, portanto, eles devem ser julgados e condenados a viverem longe de Deus, porque essa é a justiça, né? A justiça é o seguinte: Deus ele é perfeito. Aquilo que se desvia da perfeição não tem comunhão com Deus. Ele não é contaminado por isso. Então, isso é o pecado afasta o homem de Deus. Então, a justiça é essa, que aquele que pecar vai ser afastado de Deus eternamente, né? Mas, de novo, né, aqui a gente está numa série de perguntas, né? Então a gente já entendeu o que é pecado, a gente já entendeu que pecado afasta a gente de Deus, a Bíblia também confirma isso em vários textos, mas aí a gente chega a perguntar, o que significa isso exatamente, ser afastado de Deus? O que é esse julgamento de ser afastado de Deus? E o que isso representa na prática? E isso é um assunto para o próximo vídeo. Então, aqui a gente não vai falar muito, porque o meu objetivo é manter os vídeos mais concisos agora, com menos tempo, e eu quero ser fiel a isso, menos de 10 minutos se possível. Então nós vamos manter agora para o próximo vídeo. Obrigado pela tua audiência, se você gostou, curte, compartilha com quem você acha que vai ser edificante, vai ser bom, e até o próximo vídeo. Nós vamos falar disso, então, o que isso representa, o que isso significa. Um abraço, até mais.